Agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isto com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Podeis assentar, dando glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós temos nesta noite um texto profético que faz um convite a um retorno a Deus. Todos nós compreendemos bíblica e historicamente que identificar algumas questões nos livros dos profetas, maiores ou menores, nem sempre é fácil. Você tem um conjunto de profetas no Antigo Testamento, e para identificar o período histórico em que a profecia foi gerada, é uma grande dificuldade, não só na academia, mas também entre pastores, pregadores, obreiros e quaisquer irmãos que pegam a palavra de Deus para ler. Uma grande verdade eu preciso dizer aqui na igreja nesta noite, de forma bem resumida e de forma lacônica, é que se nós não compreendermos os impactos históricos que gera a profecia, nós teremos dificuldades de compreendê-la de forma inquestionável e definitiva. Logo, para ministrarmos a palavra, extrairmos do texto aquilo que foi pretendido pelo autor, nós precisamos diagnosticá-lo no tempo, identificar os problemas e as questões com as quais o profeta Joel está trabalhando. Nós temos algumas sugestões para identificar na história essa profecia. O Tzeder Roland Rabai e o Tzeder Roland Zutá, que são cronologias do Antigo Testamento, chegam a considerar a possibilidade de que Joel está profetizando nos dias de Ezequias ou de Manassés. Mas fazendo uma investigação mais protestante, nós temos uma profecia bíblica proferida no 7º monarca da casa do Reino do Sul, nos dias de Joás, entre os anos 835 a 796. Deus usa o profeta Joel para trazer uma sentença de punição para o seu povo. Se nós abrirmos os capítulos 1 e o capítulo 2 até o versículo 12, nós temos 3 sentenças de Deus para essa nação, para que ela possa voltar ao Senhor de todo o coração. Nós temos a promulgação de uma seca prolongada, a partir do 1º capítulo e versículo 4 até o versículo 7, uma invasão indubitável de gafanhotos. Nós temos a proposta de uma invasão de Tíros, Sidônios e dos povos da Filístia, para fazer com que os filhos de Israel retornem ao Senhor. Lendo esta passagem bíblica, eu consigo identificar aqui Deus convidando o povo de Israel a um arrependimento genuíno, na expectativa de fornecer-lhes um avivamento. Olha aqui para mim, por gentileza. Deus deseja avivar a sua igreja. O avivamento é uma proposta de Deus para trazer vida, vitalidade espiritual. Deus deseja trabalhar no coração do indivíduo que serve a Ele na sua presença, fazendo com que o indivíduo possa enxergar Deus como seu prazer, a sua alegria. O livro do profeta Joel não só é uma sentença, onde nós enxergamos a outra face da misericórdia, porque a disciplina também é misericórdia. O grande problema é que nós estamos acostumados com a misericórdia da misericórdia, mas a disciplina também é a misericórdia. Todo pai que compadece do filho e o filho volta a desobedecê-lo, o pai usa a disciplina para fazer com que o filho retorne ao caminho corretivo. Porque o pai usou a disciplina, ele deixa de ser misericordioso? Lhes digo não. Disciplina também é misericórdia. Às vezes Deus permite que circunstâncias na nossa vida sejam as suas disciplinas para fazer com que nós
possamos regressar à tua presença. Deus não é e nunca foi teólogo, Deus é pedagogo. Na escola você estuda a lição para fazer a prova. Deus te põe na prova para você aprender a lição. Quando Deus não muda uma circunstância, Deus está usando a circunstância para mudar você. O grande problema é que nós acostumamos com a face da misericórdia sem disciplina. E às vezes Deus permite a disciplina para te acordar, para te fazer levantar diante dele e dizer: tu és o meu agrado, tu és o Deus da minha alma, tu és o Deus que fala ao meu coração e que tem me convidado a voltar à presença de Deus. É por isso que Robert Murray McCheyne, um dos puritanos, disse que há pecado soberbo nas lágrimas de arrependimento. Spurgeon diz que a lama venenosa da serpente na mais bela flor do meu jardim. Há pecado até na minha espiritualidade. Eu preciso me arrepender do meu arrependimento. É quando eu consigo enxergar para dentro de mim e me ver na contramão da palavra e a palavra confrontar o meu coração. É por isso que nos avivamentos de Jonathan Edwards as pessoas confessavam inveja, confessavam orgulho. O orgulho é semelhante a uma cebola, que sempre que se tira uma camada, tem outra por debaixo. O orgulho é tão danoso que Spurgeon diz que ele é a galinha de onde todos os outros pecados são chocados. Existem grandes satanicidades na nossa vida, que se nós não deixarmos de dar ocasião à carne, para evidenciarmos o demônio de nós mesmos, e darmos lugar ao Espírito Santo, para que ele entre e confronte a nossa vida. Então Deus faz um convite, e nesse convite ao arrependimento, para trazer o avivamento para a igreja, eu desponto aqui 5 observações importantes acerca da necessidade que temos de voltar para Deus. A primeira é: a volta para Deus precisa ser urgente. Olha o primeiro versículo que eu li. Ainda assim, agora mesmo. Repito, ainda assim, agora mesmo. A volta para Deus não é amanhã, não é a posteriori, é agora. O retorno que Deus convida você nesta noite é agora. Eu estava lendo o relato de um dos discípulos de John Wesley, Francis Aldery. Ele se levantava às 3 horas da manhã para orar e passava nas docas. E via trabalhadores trabalhando para ímpios que se levantavam primeiro do que ele. E ele se sentia envergonhado porque homens que pecam levantando-se para trabalhar a pecadores fazem com mais zelo do que ele. Ele orava quase 8 horas por dia. Os impactos da pregação no segundo grande despertar nos Estados Unidos da América, provocados por Francis Aldery, atingiu a 100 mil pessoas? Não. 150 mil pessoas? Não. 200 mil pessoas foram impactadas por um homem que colocou seus joelhos no chão para orar. A oração é o termômetro que mede a nossa espiritualidade. Quando o homem ora, ele acende diante de Deus uma labareda de fogo. Uma comunicação que nada nesta terra, nada, absolutamente nada. E pega essa frase: nenhum homem é maior do que o intervalo do tempo da sua oração. Charles Spurgeon orava 4 horas por dia. John Fletcher impregnou as paredes do seu quarto com o hálito da sua oração. Dwight Wright Moody estava acompanhando um sermão nos Estados Unidos da América, e o pregador disse assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem cheio do seu espírito. Ele tocou no joelho do seu tio, que era sapateiro, e ele trabalhava com ele, e disse: tio, eu serei este homem. Ele ganhou
5 milhões de almas indiretamente e 500 mil almas diretamente. Deus está chamando esta igreja para uma vida de entrega e de oração. Repita comigo, a chamada é urgente. Repita comigo, a chamada é genuína. Mas eu não estou dizendo nada, foi ele que disse, convertei-vos a mim. E ele não está falando aqui com fenícios, com tírios, com sidônios, com a Capadócia, Bitina, Ponto. Ele está falando conosco. J. Packer diz que o tempo que o crente mais mente é quando ele canta. E de certo modo, quando nós cantamos a Deus, nós não vigiamos na possibilidade de nos ver falar com a boca aquilo que é desmentido pelo nosso comportamento. Por exemplo, tudo entregarei. Ele não entrega nada, coitado. E ele está aqui. Deus está falando assim, ei, Joel, diga para o povo que eu quero uma conversão genuína. A conversão é você andar para cá, muda a rota, vai para o outro lado, mas vai com a minha presença e o meu nome é de ser adorado no meio da igreja. Eu fiz 2 pedidos, eu estou terminando aqui esse ano, no Projetando, os primeiros 2. Os irmãos estão vindo, irmão? Diga amém. Olha, minha gravata é branca, vocês estão vendo? Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Primeiro pedido que eu fiz, Deus, ensine-me o caminho para te amar. Agostinho de Hipona disse uma frase interessante. Ele disse, Senhor, quando eu pecar contra ti, não te apartes para tão longe ao ponto de que ao te procurar, eu me perca por outros caminhos. Porque nós temos um grande problema na igreja, entre nós mesmos, e a palavra é para você e é para mim, é que nós nos tornamos refém da função que exercemos. E eu fiz uma pergunta para mim, se tirar aquilo que eu faço, que sobra de mim? Viver com é melhor do que trabalhar para. Viver com Deus precede trabalhar para Deus. Experimentá-lo na beleza da sua santidade. Senti-lo verdadeiramente e fazer desse sentimento um sentimento fundamentado na palavra. Deus está aqui nesta noite, como em todos os lugares, para convidar homens e mulheres que querem entregar a sua vida para Ele e viver uma vida integral na sua presença. Só os verdadeiros, levante a mão e diga graças a Deus. Terceira característica, sacrificial. Olha, eu quero que vocês façam isso com jejuns, eu quero que vocês façam isso com choro, e eu quero que vocês façam isso com pranto. Mas prantear o quê? Se havia relativa prosperidade nos dias de Joás. Prantear sobre a prosperidade que não tenho? Não. É prantear sobre a pecaminosidade que nós carregamos. Sobre a nossa própria maldade. Não existe qualquer possibilidade de que o encontro com Deus deixe de revelar os pecados mais insignificantes, eu abro aspas aqui nessa palavra, que nós carregamos dentro de nós mesmos, mas que a nossa visão entenebrecida do nosso próprio orgulho não enxerga. Mas quando a lâmpada de Deus acende como um microscópico, esses pecados são tangíveis, mas o poder do sangue de Jesus Cristo te liberta, te purifica, te renova, te capacita, te dá vida e te põe para ficar de pé. Irmão, isso é mó grau. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se movia a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, porque Deus apareceu, eu consigo enxergar coisas em mim que anteriormente eu não via. Então disse eu, ai de mim, porque eu sou fofoqueiro, e habito no meio de um povo que fofoca também. E os meus olhos viram um rei, ou seja, é por demais a santidade que eu vi, diante da pecaminosidade que eu carrego. Eu já estou caindo.
Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva que é tirada do altar como tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Fê, que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado foi o teu pecado. Depois disso, agora ele discerne o que Deus fala. Até então ele ouvia uma voz que dizia, eu ouvia a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: agora que eu te entendo, porque o pecado foi largado, envia-me a mim. E ele disse: vai e dize a este povo, Deus está fazendo esta obra. Põe a mão no seu coração nesta noite, põe a mão no teu coração, põe. Deus está fazendo esta obra. Oh, glória. Repita comigo: urgente. Não, só os vivos. Urgente, genuíno, sacrificial, completo. Até aquela palavra Emanuel, ela não é bem entendida. Não é? Deus conosco. Uma interpretação bem coerente para ela é Deus em mim. Toda vez que Deus vai dizer que está, Ele não diz estar, Ele diz sou. Que só Deus é. Se eu fosse um estudante lá em Israel, eu diria Ani Talmid. Eu não diria eu sou aluno, eu diria eu aluno, porque quem é? Repita comigo, irmãos. Deus. Fala Deus é. Então Deus nunca diz assim. Pode ler os originais: eu estou convosco. A tradução não é bem essa. A tradução coerente é: eu sou convosco. E isso se tornou possível, aqui eu vou terminar, na pessoa bendita de Cristo. Porque João, quando escreve o seu texto, ele está lidando com um problema grande na igreja chamado gnosticismo. A única pessoa que lidou com esse problema antes de João, 30 décadas, ou 3 décadas antes, 30 anos antes, vou ser claro, foi Paulo, quando escreveu aos Colossos, em mais nenhum outro lugar. Porque os gnósticos estavam dizendo que Jesus não poderia ter encarnado, porque a matéria é má. Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, Basílio de Cesareia disse: o que ele não assumiu, ele não curou. O que você quer dizer? Se ele não assumiu o meu pecado, ele não curou o meu pecado. Eu só posso viver porque ele morreu no meu lugar. E aí João disse assim, olha para você entender, e aí termina. No princípio, ele era o verbo. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus. E o verbo se fez e habitou entre. Tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando Elias, o tisbita, corria para lá e para cá, e ele entrou na caverna e abismado, Deus aparece. Deus disse assim para Elias, assim: Elias, o que fazes aqui? Põe a mão no seu coração. Deus está aqui. Urgente, genuíno, sacrificial e completo. Deus quer entrar dentro de você. Lá no livro de Gênesis, no hebraico, tem uma expressão: Veruach Elohim, Merahefet Alpnei Ramai. Porque ele disse assim: Verraharetes vaietar torruvo varrovo, a terra era sem forma e em profundo abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a primeira vez que o Espírito aparece na criação, ele aparece para dar forma ao que não tem forma. E quando o Espírito desce, conforme a profecia de Joel, com o cumprimento em Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 16 do capítulo 2,
Ele vem para dar forma a você que não tem forma, é trevas, é vazio, é depressão, como testemunhou a irmã, é luta, é sofrimento. Mas receba o poder do Espírito Santo nesta noite. Você pode glorificar a Deus, adora a Deus, adora a Deus. Pega só na mão, é didático, não é? Pega na mão desse irmão aí, pega, é didático, tá? Eu não vou ficar enganando ninguém aqui com o Labro, não, é didático. Pega na mão, transmita para ele um abraço, aperta a mão dele e diga: o Espírito Santo está na casa. Quem crê dá glória. Quem crê levante a mão e dá glória. Urgente, genuíno, completo, sacrificial, profundo. Eles convertei-vos a mim. Deixa eu dizer para você uma coisa. Eu disse para Deus em dezembro, e eu tirei longas horas de oração, e dói tudo na gente. E eu disse para Deus: Deus, eu quero aprender a te amar, porque eu não te amo, e eu quero que tu sejas o meu prazer. Os obreiros não querem trabalhar, os irmãos não querem trabalhar, nós de modo geral, porque Deus não é mais o nosso prazer. Deus é um ser abstrato, e a única forma que eu tenho de mostrar o sentimento para com Ele é cuidando das coisas que é dele, porque Ele é um ser abstrato. Então, igual um marido que não tem facilidade para falar para a esposa que ama, ele não fica falando que ama, mas as atitudes comprova um verdadeiro amor que ele sente. Deus está convidando você nesta noite. A igreja está abrindo. Eu vi a pastora convocando e convidando os irmãos a um caminho de oração, de arrependimento, de renúncia, de avivamento. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui, e agora eu me visto de profeta nesta noite. Deus vai fazer coisa surpreendente nesta casa. Deus vai levantar jovem, adolescente, senhoras, senhores, obreiros, profetas, ungidos, homens e mulheres de Deus. A obra será feita, o nome dele será adorado, e Deus vai. Levante a mão para receber esta palavra. Você crê nisso? Curva a sua cabeça, eu vou orar por você. E vou estar devolvendo para o meu presidente. Senhor Deus, nos ajude, Deus. Nos ajude a encontrar o Senhor. Não com formalidades técnicas e nem com recursos. Nos ajude a te amar, ó Deus, pelo que tu és. Pelo que tu és o nosso maior presente. Tu és o nosso maior tesouro. Tu és, Senhor. Nós temos reservas com muitos irmãos que eu cito aqui, muitos. A reformista espanhola, Teresa d'Ávila, trabalhou durante o período da reforma. Claro que ela era uma mística, e você precisa lê-la com cuidado. Mas ela perguntou para o Senhor: Senhor, quando tu mais me amas? E o Senhor disse para ela: Teresa, eu mais te amo quando tu de joelhos na capela, depois de longas horas, para não te apartar da minha presença, tu permaneces calada, contando os tijolos da parede. Ela disse: eu descobri o motivo porque as pessoas da igreja não oram. Porque orar é falar com Deus como alguém fala a seu amigo. Como, pois, conversariam com quem não conhece? Deus está em nós. Você pode glorificar a Ele. Não, você pode glorificar a Ele. Ele está na casa. Ele está nesse lugar. Ele está na sua vida e na minha vida. Ele vai te tirar desse lamaçal de pecado. Vai.
Ele vai tirar você desse pecado horroroso. Larga esse WhatsApp, larga essas coisas. Deus quer santificar a sua vida.